Pai, Senhor Jesus, exército de Deus. Quero falar sobre a obra de Deus. Quero abordar sobre esse assunto porque eu vejo que muitas pessoas, em relação à obra de Deus, quando se fala de obra de Deus, ainda está com um pensamento totalmente errado, totalmente distante do que verdadeiramente é a obra de Deus. Então vamos lá, vamos já direto à Bíblia, né? A palavra de Deus que vai nos dizer melhor o que é a obra de Deus. Irmãos, cantar é obra de Deus? O que vocês acham? A Bíblia diz que não é obra de Deus. Todo ser que tem fôlego, louve a Deus. Todos nós que temos fôlego, louve a Deus. Então louvar é uma obrigação. Da onde que as pessoas tiraram isso? Eu vou fazer a obra de Deus hoje. Vou cantar na igreja. Então, meus irmãos, vamos ver na palavra de Deus. O que é a obra de Deus? Porque os crentes hoje em dia, não os crentes, os cristãos, mas os evangélicos nos dias de hoje, tem dentro de si que a obra é dentro do templo. Então, eles vão para o templo, né? Vão lá organizar o templo, limpa, faz a limpeza, louva, abre o culto e assim estão acreditando que estão fazendo a obra de Deus. Isso não é fazer a obra de Deus. Tá aqui, ó, o que é a obra de Deus? Vamos lá, Mateus 25, versículo 35. Porque tive fome, presta bem atenção, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, Senhor, ou na prisão, e fomos te ver? Então respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Amém, irmãos? Isso aqui é uma obra. Você vê uma pessoa necessitada, dá a ela o que ela tem necessidade. Se é comer, dá de comer para ela. Não tem condição de dar uma cesta básica, divide o que você tem na sua despensa. Quantas vezes eu já não fiz isso? Não preciso falar, mas para eu falar eu tenho que dar exemplo. Então, se você tem um pacote de arroz, dá metade. Se você tem 2, dá 1. Faz isso. Vê a pessoa necessitada, estende a mão para ajudar ela. Isso é fazer a obra de Deus. Louvar não é fazer a obra de Deus, não. É obrigação minha, é obrigação sua. Quantas vezes eu estava lá dentro do templo? Eu estava dentro do templo, até meia-noite fazendo pamonhada, achando que era obra de Deus. Eu abria culto, pregava a palavra, para mim aquilo era obra de Deus, porque o sistema religioso nos enganou. Esse sistema corrupto, que se diz ser o sistema evangélico, é um sistema corrompido, que não fala mais a verdade, é um sistema que se acomodou na mentira, se acomodou em fazer aquilo que traz prazer, porque é mais fácil. Eu entro aqui dentro do templo, faço tudo aqui, eu limpo aqui, canto ali, vou embora para casa e pronto. Se o pastor me cobrar, amém, eu faço. Se o pastor não me cobrar, eu vou ficar sentado. Irmãos, acorda. A realidade que nós estamos vivendo é um cenário profético, apocalíptico, o cenário que a gente está vivendo. Lá fora tem gente perecendo a todo momento, tem gente morrendo sem conhecer essa verdade das Escrituras. Olha o que é a obra de Deus. Você quer saber o que é a obra de Deus? Uma ordem para você, uma ordem para mim. Marcos 16, 15. Todo mundo está cansado de ouvir isso aqui.
Todo mundo está cansado de ouvir isso aqui, mas não coloca em prática. Vamos lá. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. Isso é uma ordem. Está aqui, ó. Isso é uma ordem para você e para mim. Isso não é um chamado, não. É uma ordem. Ah, mas essa ordem foi dada para os discípulos lá. Pois, meu irmão, coloca na sua cabeça, o que é discípulo para você? O que é discípulo? Para mim, ser discípulo é deixar tudo e seguir a Jesus. Jesus não está dentro das quatro paredes dentro do templo, não. Jesus está lá onde o mendigo está passando fome, é para pregar para ele. Jesus está lá onde aquela senhorinha lá está à luz de vela, porque cortaram a energia dela, né? Jesus não está dentro de quatro paredes, não. Os que estão dentro das quatro paredes está bem. Agora os que estão lá fora, eles que estão enfermos. Jesus não veio para os sãos, não veio para os santos. Jesus veio para os enfermos, para os pecadores. Então, como eles ouvirão se não tem quem pregue? Essa ordem é para você e para mim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é dentro das quatro paredes, é na rua, no sol quente. É difícil deixar, pelo menos por uma meia hora, uma hora, o ar-condicionado. É difícil enfrentar o sol quente. Não tem coroa da vida eterna, não tem galardão se não tiver obras, não, meus irmãos. A salvação vem pela obediência, mas o galardão, a recompensa, vai vir também através das obras. Pelas nossas obras podemos ser condenados? Sim, todo momento. Mas também poderemos receber galardão. Então essa é a realidade. Mentiram para você, mentiram para mim. Eu também achava que fazer a obra era fazer pamonhada, vamos vender pamonha e pronto. E para onde está indo esse dinheiro? Ninguém sabe. Tá acumulando num cofre, tá acumulando lá na conta da igreja. Você não vê gente sendo alimentada, você não vê eles visitando ninguém, você não vê eles fazer a obra de Deus. Eles só ficam dentro de quatro paredes, prega, vai embora para casa, trabalha e volta de novo. Isso não é obra de Deus, meus irmãos. Coloca na cabeça. A obra de Deus é lá fora. O templo somos nós. A igreja também somos nós. Agora essas quatro paredes, esse salão, é o lugar para nós fazermos um culto ao Senhor, culto racional ao Senhor. Buscamos a Deus aqui, adoramos a Deus, orando. Agora vamos para a rua. Vamos enfrentar a realidade, onde tem pessoa morrendo. Eu busco fazer o melhor para Deus. Você também pode fazer o melhor para Deus. Se é pregar a palavra de Deus, prega a palavra de Deus na rua. Se é visitar, visita as pessoas na rua. Se é, então, você entrar na penitenciária lá e visitar os que estão presos, meus irmãos, não fica sentado não. Não fica sentado não. O tempo que você está desperdiçando sentado, isso vai a juízo diante de Deus, meus irmãos. Jesus vai requerer de nós. Essa palavra aqui, a gente tem que buscar o conhecimento dela. Jesus vai cobrar de nós, porque nós ficamos tanto tempo parados, perdendo tempo, e não fizemos a obra dele. Então, mentiram para você, mentiram para mim. Não é cantar, não é obra de Deus, não. Limpar um templo, um salão, não é obra de Deus, não. Olhar um carro, enquanto está todo mundo lá batendo palma e cultuando a Deus, isso não é obra de Deus, não, meus irmãos. Acorda para a vida. A obra de Deus é pregar o evangelho na rua, visitar os que estão presos, alimentar os que estão famintos. Essa é a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus, avante. Vamos avançar no reino espiritual, no reino de Deus. Há uma guerra a se fazer. E a guerra é lá fora.